O ESG, ele também acaba sendo boas práticas ambientais. Então, eu vou respeitar a legislação, né? Eu vou fazer uma gestão consciente do uso dos recursos, assim como a gestão de resíduos. Na parte social, são pessoas, cuidar de pessoas, né? Não só das pessoas dentro da Luft, como da sociedade. E governança. A governança, a gente fala, é a amarração do E e do S. O que a gente puder contribuir para ter uma sociedade muito mais capacitada, eu acho que a gente muda muita coisa, assim. Porque o ESG, além da gente ajudar o mundo, né, trazer sustentabilidade para a gente ter um mundo, um futuro lá na frente, ela também aumenta o seu valuation. Você começa a contratar com propósito. Você prefere contratar uma empresa que é correta, que trata o mundo bem, ou você quer contratar uma empresa que não. Então isso acaba diferenciando você dos seus concorrentes. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Agrega Podcast. Hoje com um dos temas mais interessantes e relevantes não só no mundo corporativo, mas para a sociedade como um todo. E para isso, temos a honra de receber a doutora Rodriane Paiva, que é Head do Legal, Head do time jurídico e também do ESG daqui da Luft Logistics. Seja muito bem-vinda, obrigado pela tua presença e gostaria de começar entendendo um pouquinho antes da gente entrar para o ESG, a tua trajetória para a gente entender o ESG até chegar lá. O que aconteceu antes? Como é que você entra na Luft, no time jurídico? Conta um pouquinho e, de novo, seja muito bem-vinda. Olá, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho desse tema que é o meu xodó. É realmente necessário e fundamental. Bom, a minha história tem 2 temporadas, né? Eu entrei na Luft em 2002, saí em 2014 e retornei em 2019. Eu vou falar só da segunda temporada. Não, mas espera, desculpa te cortar. Em 2002 a gente está falando já de praticamente 23 anos. Não vamos fazer contas. Que legal. E hoje eu tô com 25. Que legal. Que legal, parabéns. Desculpa, vai, continua. Sim, mas praticamente foi meu primeiro emprego, foi onde eu aprendi tudo. E aí eu sentia que eu precisava advogar, de fato, fazer coisas fora do ambiente empresarial, morar fora e saí muito bem, né? Saí com as portas abertas. Você fez isso? Você morou fora? Morei. Onde você morou? San Diego. Nossa, que legal. Diferente. Muito legal. E aí em 2019, depois que eu já fui mãe, que eu também queria ter a maternidade plena. Como chama? Rebeca. Um beijo da mamãe. Beijo, filha. E aí, em 2019, eu retornei, mais madura, mais responsável. E eu entrei praticamente para o legal mesmo, para a parte jurídica do corporativo. Tá bom. Que atende as empresas que fazem parte da Luft. Uhum. E aí, automaticamente, eu fui me inserindo nessa questão do ESG por conta que... Eu explico já o que é ESG ou não? Eu vou falar. O ESG são métricas, né? E a gente tem que falar sobre a compliance, sobre governança, sobre direitos, deveres. Então, o jurídico, eu acredito que o advogado ele tem muito fit com essa área de ESG. Então, foi bem natural, foi bem orgânico, assim. E quando eu vi em 2022, 21, 22, eu assumi essa cadeira também do ESG. Tá, vem cá, deixa eu voltar um ponto atrás. Você entra em 19 aqui na segunda temporada sua. A gente não sabia que ia ter pandemia. Não. Né? Então você começa um desafio e de repente vem a pandemia. Você tem alguma coisa, alguma memória dessa época que você fechando o olho te faz lembrar o desafio e ao mesmo tempo o crescimento que trouxe para isso que você está embarcando agora com o jurídico? Pergunto por quê. Normalmente vai e vem muita reunião, muita discussão. E a gente vai agora para um movimento que antes não existia tanto assim, que é reunião vídeo, reunião online. Você se acostumou, não se acostumou? Como que foi essa nova dinâmica para você? Com certeza. Na pandemia, o trabalho triplicou, né? A gente teve uma operação que deu um boom. E entrava lei, saía lei, entrava medida, saía medida. Então, a gente tinha que estudar e
a gente estudava domingo à noite uma lei, segunda meio-dia já não existia mais, ele já tinha sido revogado. Então foi um baita estresse, mas desafiador no sentido de vamos para cima, realmente com muita vontade de fazer. E aí sim, a gente tinha a questão da reunião online, que até então não era costume. E a gente se aderiu bastante, bem, hoje a gente usa até hoje. Eu prefiro particularmente que você não perde o tempo de deslocamento. Eu acho até mais objetivo, às vezes com a reunião presencial a gente acaba divagando, né, e toma um café, enfim, e na presencial a gente acaba sendo mais objetivo. É mais aquela, essa reunião poderia ter sido um e-mail, então essa reunião presencial poderia ter sido uma reunião online. Quando a gente fala, aí juntando um pouco do ESG, e já vou perguntar se a gente fala ESG ou ESG. E você vai me responder. Mas você entra já com essa incumbência ou depois que você entrou para o time jurídico, você passa a ter esse olhar e trazer isso para o teu trabalho, para o teu dia a dia? Eu já tinha esse olhar, assim, na vida. Eu tive uma professora no ginásio que me ensinou bastante coisas sobre meio ambiente, coisas que eu não sabia, e me marcou, que eu sempre usei na minha vida pessoal mesmo. Então eu sempre tive esse viés, né, voltado para isso. E quando a Luft virou a lente para querer tratar dessas questões do ESG, eu acho que eles viram que eu era a pessoa ideal para isso, assim como eu também me coloquei à disposição, porque eu tenho uma questão de inquietação. Eu não fico quieta na minha mesa lendo o contrato ou fazendo uma defesa. Eu acabo querendo me envolver em diversos assuntos, ir na apuração, ver como que funciona de fato o negócio. Então, acho que foi natural. Então, vamos lá. O que é? Vamos esclarecer, vamos trazer luz ao assunto. O que é ESG? Eu falo ESG, falo ESG. O que significa? Eu acho que você pode falar do jeito que você quiser. Tá. Mas ESG é uma sigla em inglês. Então, a gente acaba pronunciando de forma inglesa. Mas quer dizer ambiental, social e governança. Tá bom. Tanto é que tem gente que fala ASG. Abrasileirou a palavra para tirar essa questão do... É a mesma coisa. Mesma coisa. Tá. São métricas para a parte ambiental, são métricas para a parte social e para a parte de governança. Então agora vamos trazer o conceito ASG ou ESG para a aplicação nossa, de fato, do dia a dia, né? A companhia sempre teve uma cultura muito forte de inovação, de compliance e de governança. Fico curioso para saber como começou a jornada aqui, especificamente na Luft Logistics. É exatamente isso, Thiago. A Luft, como inovadora, ela, desde a sua fundação, no seu DNA, ela vem trazendo inovação e também questões de boas práticas, né? O ESG, ele também acaba sendo boas práticas ambientais. Então, eu vou respeitar a legislação, né? Eu vou fazer uma gestão consciente do uso dos recursos, assim como a gestão de resíduos. Na parte social, são pessoas, cuidar de pessoas, né? Não só das pessoas dentro da Luft, como da sociedade. E governança. A governança, a gente fala... É a amarração do E e do S. A governança, ela é um conjunto das leis, das normas, dos procedimentos, da ética, da transparência. Então, ela é o que traz a tangibilidade para as questões que eu estou falando. Se eu falo que eu sou ambiental, que eu sou social, eu preciso provar. E eu provo por meio do G. Então, e na Luft... Quando a gente resolveu virar essa lente por volta de 2022, e a gente falou, bom, vamos ver o que a gente tem. Vamos fazer um inventário e levantar tudo que a gente tem nas operações. Então, foi um trabalho de formiguinha, porque as pessoas não sabiam. Eu pedia, olha, eu queria... O que você tem aí de ESG? E talvez a minha comunicação falha, né? Eu tento melhorar agora, trazer uma linguagem muito mais clara, tanto no jurídico quanto de ESG. Mas, e aí, talvez não me traziam tudo. E aí, eu ia em loco. Mas isso daqui faz parte do A, isso daqui faz parte do S. Então, a gente foi angariando tudo que a gente tinha e o resultado foi surpreendente. A gente tinha mais coisas do que a gente imaginava que tivesse.
Uma dúvida minha. Quando você fala inventário, é o inventário logístico nosso, da nossa operação, ou é um inventário sobre as políticas, as práticas e as métricas? É um inventário de dados. Eu não sei nem se é correto eu usar esse termo de inventário. É curiosidade minha mesmo, Né, eu acabo usando isso para tudo e talvez seja um jargão meu, porque quando a gente fez a LGPD, a gente fez um inventário de dados pessoais que a gente tinha. Tá. Então eu uso isso como... Entendi. Então a gente pegou tudo que a gente tinha, o que a gente tem para aqui, vamos trazer e colocar aqui cada um na sua caixinha, um no E, no S, no G, para ver o que a gente tem. Tá. Agora, esse ano foi relevante para a história, né? Nesse assunto específico. É um assunto que não dá para a gente tratar como brincadeira, porque ele é sério de fato. Ele entra, eu acho que, no processo natural dos nossos cuidados. Ele não exige uma pressão extra quando já vem dessa maneira colocada, que faz parte do DNA da companhia. Mas, a partir do momento que a gente entra nesse tempo e movimento de já fazer parte do nosso dia a dia e passa a ter um destaque, porque, queira ou não, a gente viu a companhia aparecer nas mídias, né? Então, traz para a gente um pouco dessas conquistas, porque eu acho que a gente tem que, sabe, bater uma salva de palmas para a companhia mesmo. Sim. Porque ela já faz há um bom tempo, não faz para aparecer, faz por DNA mesmo, só que tem se destacado, né? Então, esse ano de 2025, tivemos alguns prêmios, né? Traz pra gente os mais relevantes, ou que você se lembra, e conta pra gente. Na verdade, a Luft, como sempre teve, agora ela está mostrando para o mundo o que ela tem. E a gente conseguiu trazer isso por meio do relatório que a gente realizou de 2024. Então, a gente fez um relatório de sustentabilidade 2024, a gente colocou lá no nosso site para todo mundo ver. Parceiros, colaboradores, clientes. E nisso daí, eu acho que foi bem importante para os nossos colaboradores entenderem, olharem tudo que a gente tem, e às vezes é o que ele faz, e ele fala, caramba, isso aqui é ESG, então eu estou fazendo isso junto. Então, acho que a gente conseguiu esclarecer, de fato, o que era, né, com esse relatório que a gente fez. E no ano passado ainda, a gente recebeu 3 certificações. A gente recebeu 2030 Today, emitido pela SGS Consultoria, que é super importante, que ele acaba pontuando em você de acordo com as ODSs da ONU, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem 17 objetivos, que eles falam como que você vai fazer cada coisinha. Então, ele te dá uma diretriz muito mais assertiva. E desses 17, a gente pontuou em 12. Então, um baita avanço para o primeiro ano. Né? A gente conseguiu enquadrar várias partes que a gente tem em cada ODSzinha. E na sequência, a gente também recebeu um prêmio internacional, o CQ City, o City Green, emitido pela Câmara do Comércio Internacional de Transporte. Uau! E aí, 2025 veio mais desafiador. Tá, já fiz o inventário, já recebi vários prêmios, e agora o que a gente faz? Né? Então, isso que é importante, a gente virar, porque a régua vai subindo, né? A régua vai subindo e a gente tem que fazer cada vez mais. Então, a gente começou a olhar, a gente tem toda a operação, né? A operação que faz o ESG acontecer de fato, né? Que faz toda essa questão de emissão, faz todo um relatório, faz todo o controle e manda pra gente esses dados. Mas a gente queria mudar mais vidas, né? E aí a gente resolveu trabalhar com a parte social esse ano. Gostei que você puxou isso, vamos lá. Que é mais interessante, né? São pessoas. Eu particularmente sou fã do assunto, acho que eu já deixei claro aqui algumas vezes, e enfim, mas sobre impacto social. Esse eu quero te perguntar, porque tive a honra e prazer de ver o projeto Elas Podem, e aí quero trazer isso à tona. Coloca aqui, tá? Um trechinho para ver que ele foi o nosso repórter oficial, arrasou. É bonito de ver. Foi muito legal. Então, o projeto Elas Podem. Conta sobre esse projeto, já que a gente está falando de impacto social. O projeto Elas Podem surgiu com a parceria que a gente tem com a Prefeitura de Barueri, que é onde a gente, o corporativo, está inserido, assim como a nossa matriz, toda a operação está inserida, e a gente acaba trabalhando com as nossas comunidades.
E essa parceria já vem acontecendo, né? Em março a gente fez uma palestra lá para falar de equidade de gênero, e aí foi crescendo, a gente foi construindo relações. E foi daí que a gente pensou, como que a gente pode mudar, né? Agosto Lilás, a gente estava falando da violência, né, contra a mulher. Tá, mas o que a gente pode fazer além de roda de conversa, além de palestra? E conversando com a secretaria, eles têm lá, eles fazem todo o acolhimento das mulheres que sofrem, né, esse tipo de violência doméstica. Então, eles têm todo um acervo, né, de pessoas que eles precisam dar uma carreira, precisam direcionar, precisam dar acolhimento. E falando com eles, a gente falou, então tá bom, a gente vai vir aqui, vai dar um discurso do que é e vamos ver se vai ter. Porque, em primeiro, a gente sempre desconfia, né? A gente fala, acho que não vai ter aderência. Mas é para quê? Para dar uma profissão para as mulheres que precisam sair da situação de vulnerabilidade social. E você já sabia para que função era ou isso foi surgindo ao longo do tempo? Operadora de empilhadeiras? Operadora de empilhadeira. Operadora de empilhadeira. Desculpa, é que como você participou, eu acho que todo mundo sabe, enfim. Não, eu acho isso maravilhoso, encantador sobre esse projeto. Eu realmente tive a honra de poder participar, mas agora a gente tem um público rotativo e tem outras pessoas vendo. Então, o projeto Elas Podem traz a mulher para a função de operador de empilhadeira. Porque elas podem ser o que quiser. Geralmente, quando a gente dá um curso profissionalizante para uma mulher, geralmente é aqueles classificados como feminino. Então, você dá um curso de cabeleireiro, de culinária e direciona. Quando é um curso para homens, né, a gente tem instituições que dão curso de metalúrgica, de mecânico. Então, sempre muito assim. Só que como a gente poderia fazer isso mais atrelando ao nosso negócio, né? E sabendo também que a nossa mão de obra é escassa. Então, por que eu não posso conseguir mais mão de obra para a logística e também dar uma profissão que é melhor remunerada, né? A mulher, se ela for sem profissão, ela vai trabalhar na operação, inicia como conferente. Se ela iniciar como operadora de empilhadeira, ela já tem um cargo melhor, uma profissão, né? Então, a gente pensou que dava para fazer isso, a gente tinha tudo lá para fazer isso, a gente tinha a empilhadeira, a gente tinha armazém, a gente podia fazer. E aí a gente entrou em contato com o SESC Senat, que foi o parceiro, né? Ele que tem a capacidade técnica para ensinar. E dessas inscrições que a gente foi lá fazer, tivemos mais de 60 pessoas inscritas, só que a gente só tinha 20 vagas. Então a gente tem que fazer uma triagem, né? Não só mulheres em situação de vulnerabilidade acabaram entrando, porque interessou muita gente. Mas a gente fez uma triagem de acordo com os critérios. E aí a gente iniciou na semana seguinte, muito rápido. Foram 2 dias de aula teórica e 2 dias de aula prática, bem intenso. Elas chegaram tímidas, acanhadas, e no final já saíram super empoderadas. Você viu lá na formatura o quanto elas estavam felizes, se sentiram. E eu acho que você nem sabe, né? Uma delas já está trabalhando numa empresa de bicolagem. Você está brincando? Ela mandou uma mensagem, agradecendo novamente pela oportunidade, mandou o crachá dela, porque eu formei ela para a vida. Meus parabéns a todas, de novo. Aqui, exato. Né? É engraçado, porque a gente olha isso agora, a gente parece simples, mas não é. Né? Hoje a gente está engenheiro de obra pronta. Beleza, coloca lá. Cara, não é um desafio. Isso que você trouxe de colocar essas mulheres nessa posição não é trivial. A gente abrir e pegar ainda esse apoio, para mim é um movimento muito forte. Então, parabéns também, porque eu sei que você participou e liderou isso aí, junto com a colaboração, evidentemente, de todo mundo daqui, da companhia. Mas eu vi lá como é forte, né? E como abre, expande, né? Eu acho que a mente de todo mundo que está participando. O operador de empilhadeira, não, é essa. Sim. É a Cláudia, é a Sônia, é a Neide. Então, assim, e tudo bem, né? Para crescer. Total. Né? Então, é muito legal também que a companhia abriu espaço para isso. Não, foi muito legal. Foi a primeira edição, porque esse projeto é totalmente escalável, né? Falando de negócios, a gente consegue escalar ele para todas as minhas unidades. Então, eu consigo fazer isso nas minhas unidades em todo o Brasil, em todo segmento e nas comunidades onde a gente está inserido. Então, a gente consegue dar mais profissão, né? A gente consegue criar mais mulheres na operação.
O meu primeiro pensamento era mulheres motoristas. Mas a gente sabe que as nossas estradas não têm um suporte, né, para as mulheres ainda, não tem segurança, não tem estrutura. Então, por enquanto, não dá. Mas esse pensamento não precisa morrer, né? Não, jamais. Se um dia eu tiver uma rota curta, com certeza eu faço uma vaga afirmativa. Mas, ou seja, não é só para operadores de empilhadeira e não é só para motorista. Elas podem, ponto. Pode virar qualquer coisa. A gente pode, sei lá, RH, a gente consegue. É claro que, desde que não exija uma faculdade, mas o que a gente puder contribuir para ter uma sociedade muito mais capacitada, eu acho que a gente muda muita coisa, assim. Ainda nessa trajetória 2025, eu acho que merece um destaque grande. Você acabou de chegar do Panamá, né? O que você foi fazer lá? Conta pra gente. A gente participou do Quality Festival 2025, realizado pela LAC, que foi um evento com mais de 600 empresas latino-americanas, valorizando exatamente isso, né? A governança, o trabalho com excelência, com propósito e responsabilidade. Então, a gente foi lá receber esses prêmios, foi bem legal. Não só esse reconhecimento externo, que eu acho que ratifica que a gente está no caminho certo, mas também compartilhar a experiência com todas as outras empresas que estão ali, saber que não está sozinho, porque acaba sendo uma jornada um pouco solitária, e quando a gente vê outras empresas fazendo, inspira, e a gente também está inspirando outras pessoas, outras empresas, está sendo bem legal. E vem cá, depois que a gente recebe esses prêmios e sai em algum lugar ou outro, normalmente você é procurada por cliente ou por outras empresas para perguntar como é que faz, para querer se aproximar mesmo. Isso também traz esse engajamento, queira ou não, da sociedade, que não sejam stakeholders diretos nossos. Existe essa procura? Existe. Porque o ESG, além da gente ajudar o mundo, né, trazer sustentabilidade para a gente ter um mundo, um futuro lá na frente, ela também aumenta o seu valuation. Você começa a contratar com propósito. Você prefere contratar uma empresa que é correta, que trata o mundo bem, ou você quer contratar uma empresa que não. Então, isso acaba diferenciando você dos seus concorrentes, enfim. E falando, então, do projeto Elas Podem, que você participou, bem ativo com a gente, semana passada, a gente estava num cliente nosso, apresentando justamente esse projeto, que chamou a atenção, né? E tinha outros players lá que vieram perguntar, pedir como que foi, sabe? Praticamente pegar o caderninho e anotar. E a gente quer passar mesmo, porque a gente quer fazer isso no mundo inteiro, se possível, né? E tem outros lugares também que a gente está concorrendo a prêmios, que o próprio cliente faz algum tipo de concurso das melhores práticas. E a gente enviou, Elas Podem, e aí vieram com mais perguntas. Uau, que massa, mas como que foi? Né? Quais são os números? Então, com certeza, além de fazer bem pra gente, né, também faz bem para servir como inspiração, né? Então, se você está pensando em não trabalhar com isso, talvez a gente inspire e você fala, eu acho que dá. Eu acho que dá para começar de alguma forma. Conselho para as empresas que querem saber mais, se engajar mais, às vezes até iniciar essa estratégia voltada para o ESG ou ASG. O que você manda? Começar com verdade, né? Não dá para pegar as métricas que existem e falar, eu vou colocar isso porque tá todo mundo fazendo. Na verdade, às vezes você coloca e não vai dar certo. Então, você tem que enquadrar na sua operação. Por exemplo, eu não consigo trabalhar com caminhão elétrico. Por causa da autonomia. Mas o mundo está trabalhando. Mas a rota deles é curta. A minha, pelo menos no agro, é longa. Agora, na healthcare, a gente tem. Porque a gente consegue atender. Então, não dá para pegar receita pronta de outra empresa e encaixar. É você olhar para dentro, verificar a materialidade da sua empresa e saber
onde vai trabalhar. E não querer trabalhar em todos, né? Mas pelo menos achar alguma questão ambiental, uma social, ter uma governança muito forte, né? A Luft, antes do ESG virar moda, a Luft já tinha fundado o corporativo dela lá em 2010. Então, a gente ter isso, né? E quando entrar, ser o que realmente fala. É o walk to talk que fala, né? Como que é? Walk the talk. Que significa fazer o que fala. Né? Não adianta a palavra falar, não faz curva, né? Então é isso, fazer com verdade, com propósito, não somente para ficar bonito na foto. Tá. Bom, a gente, queira ou não, ampliando um pouco o universo, não só do feminino, mas a gente está falando de diversidade, de equidade e de inclusão. Eu vejo não só o movimento da companhia aqui, mas eu vejo de outras empresas também. E tem algumas recuando. Né? Então, eu queria entender o que você pensa sobre esse movimento, se ele deveria ser dos empresários ou da sociedade como um todo, e o recado que, queira ou não, passa para o mundo desse recuo de empresas que param de olhar, olham menos para a diversidade, equidade, inclusão. É uma pena, porque quando a gente tem um ambiente diverso, a gente tem ideias diversas. Né? Se eu tiver todo mundo estereotipado numa sala, provavelmente formado no mesmo lugar, né, com as mesmas ideias, mesma moradia, eu vou ter as mesmas respostas. Quando eu tenho essa diversidade, eu tenho muito mais riquezas, né, de trabalho. Então, a gente é super adepto disso. Eu não falei, a gente tem um grupo chamado, 2023 a gente criou, Grupo de Afinidades. Esse grupo de afinidades é dividido em 4 subgrupos, que é o UNIR, que é Unidos pela Igualdade Racial, o AGIR, que é a inclusão além da cota, que é voltado para as pessoas com deficiência. A gente tem o Mais Orgulho, que é para LGBT, e o Empoderelas, né, que é o voltado para as mulheres. E esse é o que a gente acaba mais trabalhando, porque quando eu trabalho com a mulher negra, eu junto com o NIR, quando eu trabalho. Então, a gente trabalha muito com o Empoderelas, porque a mulher, seja em qual esfera, ela acaba sendo... ela ainda não está na equidade. Não salarial, obviamente, pelo menos não na Luft. Mas de espaço, né, de quantidade. Em que pese, a gente está chegando lá. E as mulheres na liderança é a maioria lá no corporativo. E agora, as empresas que declinam, as empresas que deixaram de trabalhar com isso, eu acredito porque elas foram muito fortes. Porque nosso grupo de afinidades, a gente faz roda de conversa, acolhimento. Muito forte como? Desculpa. Porque com vagas afirmativas. Por exemplo, eu trabalho com a diversidade, equidade e inclusão, mas eu não trabalho... Em 2026 eu vou ter 50% mulheres, 50% homens, sendo 4 PCD, sendo... Eu trabalho dando oportunidade para todas as pessoas. Eu não abro uma vaga afirmativa. Essas empresas abriram vagas, fizeram vagas afirmativas. Então, e às vezes não tinha a ver com core. Né? Tem uma empresa famosa aí de whisky. E ela, lá nos Estados Unidos, né? Ela começou a trazer todo um viés para colocar mais inclusão de mulheres. Mas qual que é o público do whisky? Masculino. Então, ela começou a perder venda, não começou a dar muito certo. Então, por quê? Porque ela quis lacrar, ela quis colocar todo mundo no mesmo patamar. E não é assim, né? Eu acredito, eu acho que a gente tem que começar pequeno, suave, sem lacração. Mas legítimo, né? Eu vejo quando você fala assim de lacrar, é um movimento para quase pra chocar. A gente fala para inglês ver ou para mostrar o que tá fazendo, mas exato, não vem de dentro. Né? Exato. E quando esses movimentos mais sustentáveis, legítimos, eles têm força de fato, e aí a gente ganha, não é que não perde. A gente ganha a história da diversidade que você estava falando, de soluções aqui dentro, que a gente já viu que às vezes vem soluções mais rápidas até, porque deu espaço para pensar diferente. A gente vai crescendo sólido, né? Firme, com propósito. E quando a gente simplesmente coloca que a gente vai ter 50-50, talvez eu vou colocar mulheres que não são qualificadas. Mas eu preciso colocar mulher.
Então, não faz sentido. Então, ele começa a perder a questão do profissional. A gente dá oportunidade para todos os profissionais. Então, eu vou avaliar, sim, a capacidade técnica de cada um. Se eu preciso de um advogado excelente, não dá para eu contratar uma pessoa que não tem essa excelência, né? Agora, se é um advogado júnior, eu posso dar oportunidade, né? Então, E abrir espaço para a pessoa crescer. Exato. Ótimo. Tá bom. A gente chega agora numa das partes que eu mais gosto. Se não for a que eu mais gosto. De todos os episódios. Eu vou te fazer uma pergunta e eu gostaria que você me respondesse o seguinte. O que você, Rodriane, falaria para você mesma, sabendo tudo que você sabe hoje, lá no início da tua carreira? O que você fala para você mesma? Que conselho que você dá? O que você direciona no início da tua carreira? Eu falaria para fazer exatamente o que fez. Doeu, né? Não sei se você sabe, mas minha vida não foi uau, né? Foi ralando. Eu vim da periferia e eu vim, né, buscando o meu espaço. Então, fala assim, continua, é exatamente isso. Vai dar certo. Uma hora vai dar certo, você vai conseguir. E falaria para ser menos cabeça dura, né? Não brigar tanto com as pessoas, mas de seguir dos princípios, dos estudos, é exatamente isso. Eu fiz exatamente o que eu quis. Então, obrigado pela tua presença, obrigado pela contribuição. Eu acho que aqui a gente já traz os canais de quem quiser nos procurar. É um prazer poder participar da companhia e saber que a gente trabalha com a verdade legítima. We walk the talk, né? E aí, obrigado de novo pela tua presença e pelos insights. Está sempre convidada para vir para cá, para o nosso podcast. E é um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre muito bom falar sobre isso, porque se a gente atingir uma pessoa a mudar a ideia e olhar para essa linha do ESG, eu acho que é bem importante, não só para a gente, para o mundo. Então, eu agradeço pela oportunidade. E agora eu vou buscar alguma coisa para a Grega. Eu vou colocar a Grega aí em alguma coisa aí. Eu quero, eu quero. Gostei do desafio. Vamos ganhar uns prêmios. Vamos. Então, e para você que vai acompanhar esse nosso trajetória de ganhar os prêmios, pode cobrar, hein? Se inscreve no canal, aperta o sininho, deixa o seu like. Tem muito mais vindo, tá? Agradeço também quem tem escrito pra gente, pedindo, dando só os comentários e pedindo novos assuntos. Tem uma fila, a gente já está se organizando e pode ter certeza que todo tipo de assunto aqui é bem-vindo e a gente vai trazer com todo carinho para você, sendo ele sério ou não tão sério, mas com esse olhar bastante humano que a gente vive aqui. Enfim, obrigado pela audiência. Até a próxima.